Olá, tudo bom? Eu me chamo Nadiane, tenho formação em jornalismo, filosofia, especialização em sociologia, filosofia, em tecnologias da informação e comunicação na educação. E para mim é um grande prazer dar uma contribuição dentro das minhas possibilidades para nós entendermos um pouco sobre esses grupos ideológicos, né, que acabam se fortalecendo na história sociopolítica do nosso mundo pelas suas notáveis conquistas. Nós sabemos, em primeiro lugar, é importante a gente ter claro que a palavra ideologia, no seu sentido etimológico, hoje ela assume uma forma um pouco distorcida do que ela é em essência. Então é sempre bom a gente compreender os conceitos, as palavras, para entender realmente o que é uma ideologia. E temos, né, como minoria na sociedade ainda hoje, né, nesse século onde a tecnologia nos aproxima e de alguma forma tenta nos igualar, nos globalizar, ainda nós temos muitas minorias e muitas diferenças de gênero, de raça, de sexo, muitas diferenças ideológicas, partidárias, religiosas, e entender um pouquinho como isso se construiu com argumentação e com base histórica se torna muito interessante. Então nós temos ainda muito preconceito racial. O movimento negro é um movimento, por exemplo, que tem conquistado inúmeras políticas públicas no Brasil e no mundo. O movimento LGBTK+, não lembro mais agora a sigla exata, também é outro movimento que conquistou inúmeros direitos, né, para que o casamento, as uniões homoafetivas, por exemplo, tivessem toda a legitimidade. E eu, em especial, resolvi hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o feminismo, né? Quem aí das meninas se considera uma feminista? E quem se considera, sabe por que se considera? E os meninos conseguem compreender o que é o movimento feminista? Então, vamos para alguns esclarecimentos essenciais. Quando nós olhamos hoje uma manifestação de mulheres mostrando seus corpos nus, às vezes usando alguns atos que a gente se questiona se é mesmo um protesto, como vocês devem lembrar que há alguns anos em Pelotas, na UFPEL, algumas meninas urinaram no chão em protesto. A gente se pergunta, isso é feminismo? Esse é o movimento feminista? Então, assim, não e sim. Não porque, em primeiro lugar, o feminismo hoje é difícil conceituar. Se a gente se perguntar ou for buscar o significado do feminismo, a gente vai se perder um pouco, porque não existe um exato conceito que defina o que é o feminismo, mas ele não é ao contrário de machismo. Não quer dizer que uma mulher feminista odeie os homens ou tenha algum preconceito contra os homens ou queiram ganhar o mundo, e não. E também não quer dizer que as feministas sejam sinônimo de baderneiras, né, daqueles protestos que cada um tem seu julgamento, se considera correto ou não, ou que são pessoas promíscuas ou fúteis. Não.
Então vamos conhecer um pouquinho da história do feminismo para a gente entender. Parece que a gente falar do feminismo é meio paradoxal, porque somos todos iguais, temos todos os direitos garantidos. Bom, temos hoje. No passado, em um passado não muito recente, onde não havia ainda se consolidado os direitos humanos, as mulheres passavam por condições bem precárias de sobrevivência, de respeitabilidade na sociedade, de direitos, de condições de trabalho indignas, se comparadas aos homens. E vejam, até pouco tempo, né? Vocês vão dar risada aí, porque eu sei que tá todo mundo bem ligado na sexualidade. Mas assistam, por exemplo, um filme que se chama Histeria, a história do vibrador. E não é um filme pornográfico, não é um filme com apelo de sensualizar o sexo, e apenas de mostrar como foi criado o vibrador e como as mulheres elas eram tão desconsideradas por uma sociedade que a gente pode chamar de patriarcal, né? Machista, dominante, que a mulher não tinha capacidade de ter orgasmos, por exemplo. Então, quando ela ficava com os seus desejos reprimidos ou com os seus desejos não satisfeitos da forma adequada, elas eram chamadas pela própria psiquiatria de histéricas. Então, a mulher ter orgasmo e ter prazer é relativamente uma coisa de poucos séculos. Não era admitido ou não era compreendido ou admissível que a mulher pudesse ter o mesmo prazer que os homens. Esse filme, que é sempre bom a gente fazer esse link das teorias com a arte, e o cinema sendo a sétima arte, acaba nos proporcionando bons entendimentos para perceber isso. Que esse filme se chama Histeria, a história de um vibrador, vai mostrar esse preconceito patriarcal de que as mulheres não eram capazes de dar prazer, de ter prazer, e sim instrumentos de prazer. Então, tem uma divisão que algumas teóricas da filosofia fazem, que se chama ondas do feminismo. Então a gente vai começar pelo que a gente chama da primeira onda do feminismo. A primeira onda do feminismo, que iniciou lá no século XVI, alcançou um pouco do século XVIII e XIX. No entanto, não quer dizer que com a segunda onda o movimento da primeira onda não seguiu se perpetuando. E o que esse primeiro momento da primeira onda do feminismo pediu? Como que ele foi marcado? Ele foi marcado pela luta pelos direitos civis e do voto e de trabalho. Ou seja, as mulheres que estavam ali indignadas com essa situação de não poderem escolher seus representantes, né? Esse movimento ele começou nos Estados Unidos. Ele tem como expoentes a Olympe de Gouges e a Mary Wollstonecraft, que elas são grandes mulheres, nesse sentido de terem iniciado essa busca pelos direitos das mulheres. E aí, então, vamos fazer um outro link, que é o filme As Sufragistas, que mostra a perseguição em relação às mulheres
que buscaram seus direitos. Muitas mulheres na nossa sociedade foram guilhotinadas, né, por estarem à frente, né, buscando seu lugar. A Olympe, por exemplo, que foi uma das que morreu guilhotinada, né, sendo considerada um perigo para a sociedade. Ela lutou muito civilmente pela questão da possibilidade dos filhos fora dos casamentos convencionais terem o direito de serem registrados pelo pai. Em outras palavras, até um tempo, né, até o século XVI, não sei exatamente quando que isso virou uma lei, se você tivesse um filho com um amante ou não sendo casada, não tinha o direito de aparecer o registro paterno e apareceria como mãe solteira, né? Hoje a gente sabe que, felizmente, isso é uma conquista das mulheres. E a Mary, com esse sobrenome bem mais complexo, mais difícil de pronunciar, lutou muito sobre o que tradicionalmente era atribuído às mulheres. O que hoje a gente pode dar o nome de crença limitante ou de paradigmas sociais, que é lugar de mulher é na cozinha, mulher tem que esperar o marido com toda boa vontade, cheirosa na cama, mulher tem que fazer janta, mulher tem que servir o marido, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher não pode trabalhar fora. Então, todos esses direitos, toda essa tradição incumbida à mulher, a Mary disse, não, a mulher pode ser o que ela quiser. E hoje em dia a gente vê com um pouco mais de naturalidade esta questão da mulher trabalhar fora e o marido ficar em casa. Então é necessário a gente saber que há alguns séculos isso era praticamente absurdo. Inclusive eu acho que foi a própria Dinorá, professora de vocês, que já compartilhou no Face, que há pouco tempo, acho que lá pela década de 40 ou de 60, tinha um manual de como ser professora e de como ser mulher. E nessa regulamentação, a professora, que era mulher, ela tinha que atender alguns princípios, né? Bem mostrando a influência patriarcal, né? Então é importante a gente olhar isso. Primeira onda, direitos civis, voto. Um filme como referência a sufragistas. As expoentes Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft. E a luta e a conquista do voto. Porém, e agora nós vamos entrar na segunda onda, esse movimento anterior foi considerado um pouco burguês, porque ele era encabeçado por essas mulheres, mas que tinha uma condição, né? Mesmo assim não se escaparam a Mary não se escapou a Olympe não se escapou da guilhotina, mas elas tinham uma condição um pouco mais favorável. Então, na segunda onda, que ela iniciou no século XIX e atravessou o século XX, ela foi marcada por mais pluralidade de características, agregando outras mulheres que naquele primeiro movimento considerado um pouco elitista e burguês se somaram, que eram as mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres homossexuais. Então esse movimento ele trouxe, né,
essa pluralidade política também. Então, com as mulheres já podendo votar e estando dentro dos partidos e podendo, por exemplo, já estudar, já ler, né? Porque muitas mulheres tinham que aprender a ler escondido, porque não é um direito. Imaginem, né? Que coisa, né, que parece impraticável no nosso mundo de hoje, né? Mas aconteceu. E em muitos países ainda há uma série de preconceitos de gênero, onde fetos de meninas, por exemplo, muitas vezes são jogados fora, onde a mulher é obrigada a casar com, né, nos países orientais, vocês devem ver pela mídia e tem conhecimento, com certeza. Em Dubai, que é uma cidade de primeiríssimo mundo, desenvolvida, as mulheres não podem mostrar o colo, né? Se eu estivesse com uma roupa assim, já não seria considerada uma mulher digna, ou nem poderia entrar em determinados lugares. Os casamentos escolhidos pelos pais, né? Nós tendo que compartilhar o marido com mais mulheres, do contrário, não tem, né, meninas? Que coisa chata, né? Não tem nenhum país que tenha uma mulher que possa ter, assim, pelo menos legalmente e culturalmente falando, 5, 6 maridos, mas os sheiks lá podem ter 7, 8 mulheres, né? Olha aí o patriarcado de novo. Depois a gente vai dizer que não existe diferença. Existe. Existe preconceito, ainda existe. Então, voltando à segunda onda, então, a gente tem a Emma Goldman, a Rosa Luxemburgo, a Alexandra Kollontai, a Angela Davis, que foram mulheres mais engajadas ali, né? Na questão política, que também se tornaram expoentes do marxismo, do comunismo, do anarquismo. Esse movimento, essa segunda onda, ela se movimentou, ela se, melhor dizendo, ela se desenvolveu muito, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Revolução Russa, mesmo elas nunca se dizendo feministas. Em nenhum momento a Emma, a Rosa, o Alexandre ou a Ângela usaram a expressão eu sou uma feminista. Mas o que é uma feminista? Então, a gente, assim, construindo um conceito, um entendimento, entendendo um pouquinho agora a história da mulher sem os direitos civis, depois sem os direitos políticos, e essas conquistas que, né, como diz o tema do trabalho de vocês, foram resistência às ideologias, né? O feminismo é um movimento de resistência à ideologia patriarcal, a ideologia que diz que o homem, né, manda no mundo. E na verdade ninguém manda em ninguém, né? Mas, sendo cidadãs políticas e ativas, defendiam o direito dessas mulheres mais pobres, trabalhadoras, para, por exemplo, se emanciparem, se iluminarem, como a gente, fazendo uma alusão ao movimento, né, iluminismo, vem da palavra alemã Aufklärung, que é esclarecimento, e poderem ter direito ao divórcio, quando elas quisessem, ao aborto, a uma jornada de trabalho que não a sacrificassem e colocassem em desvantagem em relação aos homens, as apreensões, a violência doméstica, os direitos trabalhistas. Aí, para quem curte também essa luta das mulheres,
uma expoente maravilhosa desse movimento todo do feminismo é Simone de Beauvoir, que escreveu O Segundo Sexo, né? Que aí ela faz essas comparações do paradoxo ou dicotomia, que quer dizer, ambas as palavras levam para a questão da contradição, né? De que a mulher não nasceu para ser o que a sociedade diz que ela quer ser. Se tu queres ser dona de casa, cuidar do teu marido, não trabalhar fora, tu tens o direito de ser e ser respeitada por isso. Mas se tu não queres ter uma família, não queres ser mãe, não queres casar, teu direito também tem que ser respeitado. Mas a gente tem que estar falando... A gente tá falando isso hoje, né? E mesmo assim, fala. Numa roda lá das titias um pouco mais de idade, da mãe, da avó. Eu não quero casar, eu não quero ter filhos, quero estudar. Vamos ver a reação aí. E vamos ver se existe realmente essa dicotomia. E se essa natureza que nos atribuem, a mulher é mais sensível, a mulher é mais chorona, a mulher é mais delicada. Será que isso é realmente, né? E aí eu deixo assim uma provocação, é realmente um construto, é realmente uma natureza da mulher ou é um construto social? Ainda nessa segunda onda, tem uma Audre Lorde, que vem combater, né, a questão da sexualidade, das mulheres poderem se envolver, né, livremente, as mulheres lésbicas poderem ter seus direitos também garantido. E aí nós temos um filme, né, também aqui para fazer esse link, essa referência, que é Libertem Angela Davis, e muitos outros conteúdos interessantes. Aí disponível, tem séries no Netflix sobre as mulheres. Hoje a gente tem mais pro lado da espiritualidade, o curando o sagrado feminino, que é o resgate, né, também da mulher no seu papel de criadora, também de livre, de liberdade. E por último, para irmos nos encaminhando, a terceira onda do feminismo, né, que também continuou a discutir a predominância das mulheres mais abastadas nessa discussão, enquanto isso as trabalhadoras estão lá nas fábricas, sofrendo jornadas de 12, 16, 20 horas de trabalho. E, né, aí temos a revolução lá, a queima do sutiã, que originou o Dia Internacional da Mulher, que é também interessante a gente compreender a razão. E nessa terceira onda, uma pergunta povoou muito, né, as discussões teóricas, porque a mulher, o feminismo, ele é um objeto de estudo da história, da filosofia, da sociologia, da antropologia também, que é o que é ser mulher, né? Se eu fosse professora de vocês aí, de Norá, dando um pitaco, eu perguntaria tanto para os homens quanto para as mulheres no final dessa explanação: o que é ser mulher? Qual é o conceito que a gente tem das mulheres? Se a gente souber responder isso, a gente pode tentar abrir a boca e se considerar uma feminista. Senão, né, a gente ainda tá aí soltando palavras ao vento ou repetindo conceitos que a gente achou interessante, mas que na verdade a gente não conhece. Enfim,
Se a gente ir lá para antes do século XVI, onde começou tudo isso, para a Idade Média e mais a fundo ainda na Grécia Antiga, no próprio Egito, a gente vai ver, né, que na filosofia existiram grandes mulheres, como a Hipátia de Alexandria. Tem um filme bem interessante que é a Papisa Joana, que vai mostrar como ela teve que se transformar em homem. Se transformar não, desculpa, usei a palavra errada. Se disfarçar de homem para poder entrar no clero. Na ciência, na arte, na história, na sociologia, muitas mulheres. Mas aí, por fim, né, a gente tem que saber fazer boas perguntas para termos boas respostas. Como é que a gente se expressa no dia a dia? Os filósofos, os cientistas, os médicos, os pesquisadores. Claro, não vamos entrar na questão linguística, que os filósofos é uma questão de tu te referir a homens e mulheres. Ok. Mas quando a gente fica brava numa loja ou tá procurando um desconto ou quer uma condição especial, a gente pede para chamar quem? O gerente, né? O chefe, o presidente. Né? No Brasil a gente teve uma presidente. As mulheres ainda são minoria na política, minoria na pesquisa científica, fora a violência doméstica, né? Que com certeza todos nós conhecemos alguém que não tem a vida que gostaria porque está numa relação abusiva ou porque abriu mão de muita coisa para cuidar dos filhos e da casa, porque culturalmente é o que foi ensinado a ela. Então, meninos e meninas, agora a gente sabendo um pouquinho mais do feminismo, do que se trata, vendo que é um movimento respaldado historicamente em conquistas de direitos civis, trabalhistas e afetivos, que legitimou ao longo dos anos o papel das mulheres, que a gente não mais diga, essas feministas são todas isso, isso e aquilo. Isso hoje é uma outra onda, é uma outra perspectiva, é uma outra luta. Não nos cabe, neste momento, julgar o mérito atual dessa forma de manifestação. Acredito que as mulheres já conquistaram muito, mas ainda tem muito a conquistar. Mas também acredito nas peculiaridades, nas singularidades do masculino e do feminino, né? Que cada um de nós, não em termos intelectuais, mas cada um de nós temos as nossas particularidades. Isso também não quer dizer que o menino não vá dançar balé, que a menina não possa ser pedreira, né? Ou qualquer outra profissão atribuída a homem ou mulher. A gente tem que desconstruir um pouco esses paradigmas, mas também olhar as especificidades de cada um, né? E hoje o direito brasileiro, por exemplo, considera, né, por exemplo, uma licença maternidade maior para a mãe que pariu do que para o pai, né? O direito à amamentação, né, nos intervalos de trabalho. Enfim,
São muitas questões, daria para nós ficarmos conversando muito tempo. Espero ter ajudado, espero que vocês assistam os filmes de repente. Se tiverem algumas dúvidas, peço para a colega que entrou em contato comigo, me passe, que de repente, dentro do que eu souber, eu posso tentar ajudar, né? E, por fim, vamos falar do termo empoderar-se, né? Que está muito em moda, mulheres se empoderem. Talvez como diria lá Olympe de Gouges, e tem um documento muito interessante que se chama Declaração dos Direitos das Mulheres e Cidadãs, né, que ela escreveu dizendo quais os direitos que as mulheres deveriam ter. Claro, né, foi uma repercussão bem negativa para a época, mas é um direito bem interessante. E nos empoderarmos, meninas, eu me considero uma feminista. Eu não iria num protesto com nua, ou não faria necessidades no chão de uma instituição, não usaria cartazes ou ofenderia qualquer culto religioso, mas eu sou uma feminista porque eu defendo as mulheres. Eu defendo que toda mulher tenha o direito de fazer o que ela quer, que ela possa estudar se quiser, ser dona de casa, se quiser fazer crochê, se quiser fazer tricô, não fazer nada também, tá tudo certo. Que nós nos empoderemos de sabermos que nós somos capazes de ocuparmos nossos espaços na educação, na saúde, na vida, e que não devemos nunca estarmos meramente submissas a um poder patriarcal para nos coagir ou nos fazer nos sentirmos menores. E que os homens, os meninos aí respeitem, né, as mulheres, e que as mulheres se façam respeitar também, porque, né, sem as mulheres nem os meninos estariam aí. Então, hashtag sou feminista com embasamento, com teoria, com conhecimento, e só assim a gente pode se definir, né, conhecendo do que a gente está falando, nem que seja minimamente. Um abraço a todos e bons estudos.